O mundo ainda tenta respirar. A pandemia de coronavírus ainda segue sua campanha de destruição, sofrimento e tristeza. Profissionais de saúde, como verdadeiros soldados numa guerra, lutam para que mais vidas sejam salvas. Mas o poder público e a mídia insistem em lançar mais de seus bombardeios ideológicos, o que só prolonga ainda mais esse período de tensão e medo. E em nossos pensamentos ainda pairam muitas dúvidas, como quando é que tudo isso vai acabar? Como e quando nós vamos sair dessa? Será que podemos suportar ainda mais essa guerra mortal? Será que o caminho que temos pela frente será ainda mais longo, mais sofrível, porque nossos governantes se movem o mínimo para que tudo isso acabe? Será que podemos ter ainda alguma esperança? Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Fábio Cavalcante e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Janeiro já se foi, né? E 2021 segue com força total. Infelizmente, ainda estamos nessa praga chamada pandemia. E muita gente já está mais que angustiada com todo esse problema que estamos vivendo, o que só tem aumentado casos de depressão, ansiedades e outras mazelas da mente. Isso no mundo inteiro. E é justamente sobre saúde mental que nós queremos abordar neste nosso episódio de número 5. Para falar sobre isso, temos hoje uma convidada toda especial, que é a nossa primeira participação desse nosso podcast, a psicóloga Vanessa Serrador. Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, obrigada pelo convite, Fábio. Muito obrigado a você por essa entrevista, né, que com certeza vai ser de grande proveito para muita gente. Sim, com certeza. Então, Vanessa, apresente-se pra gente, fale um pouco sobre o seu trabalho. Bom, como o Fábio já falou, eu me chamo Vanessa, eu sou psicóloga, me formei em 2018, sou formada pela Faculdade Catedral. Atualmente eu atuo na clínica, faço atendimentos psicológicos, trabalho voluntários também e realizo algumas palestras, principalmente relacionadas à campanha Setembro Amarelo, falando sobre o suicídio, prevenção ao suicídio. E atualmente também faço pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental e provavelmente vou concluir esse ano, se a pandemia permitir. Sim, tomara, né? Tomara. É o que todos nós esperamos, que essa pandemia passe logo, né? Isso. Então, Vanessa, como eu disse, a gente acabou de sair de janeiro, um mês que acontece a campanha Janeiro Branco, que é justamente uma campanha voltada, né, a políticas de conscientização a respeito da saúde mental. Então, para começarmos, né, esse nosso bate-papo, né, por que é importante falar sobre esse tema? Por que nós temos que falar sobre saúde mental, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo? Então, Fábio, a gente vê que ainda existe um grande preconceito, né, quando a gente fala de saúde mental. As pessoas acham que para você estar bem, você precisa só ter a sua saúde física em dia, não ter nenhuma doença física, né? Mas as pessoas esquecem que o conceito de saúde, ele é muito mais amplo do que a gente imagina, né? Tem uma questão emocional e também a física e também entra a espiritual. Então todas elas estão ligadas, né? E as pessoas têm esse preconceito, você só precisa só quem precisa de cuidar da saúde mental é quem é louco, é quem tem um transtorno mental. E não é bem assim que funciona, né? E principalmente agora com
essa pandemia, a gente viu a quantidade de pessoas que tiveram crises de ansiedade, desencadearam transtornos de pânico, de ansiedade, depressão, pessoas que cometeram suicídio e que, inclusive, casos de suicídio no mundo todo aumentou com a chegada dessa pandemia. E é muito importante, né, ter esse cuidado com a nossa saúde mental, com a nossa saúde emocional. Então, a campanha Janeiro Branco, ela acabou, mas a gente precisa falar de saúde mental o tempo todo, sim, frequentemente. Principalmente porque tem muitas pessoas que ainda não sabem o que é a saúde mental. Por que eu tenho que cuidar da minha saúde mental, emocional? Para justamente prevenir, né? Porque a importância da saúde mental é a gente prevenir possíveis transtornos, problemas de ansiedade, de depressão, porque o Brasil, ele é meio que campeão, sim, né, em transtornos de ansiedade, casos de depressão e tentativa de suicídio e suicídios em si, né? Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional, procurar profissionais da área, procurar psicólogos, psiquiatras, caso seja necessário, né? Não precisa você ter um transtorno para você procurar um psicólogo, não. Às vezes é um conflito familiar, é uma preocupação quanto a algo que você tem que fazer, é a sua rotina que você não consegue organizar. Então, a gente vai prevenir que esses problemas que aos olhos humanos parecem ser simples, ser pequenos, fáceis de resolver, mas a longo prazo, se prolongar, ele pode se tornar algo maior. Então, isso a importância da gente cuidar da nossa saúde mental. Você falou a respeito do Brasil ele ocupar, né, os primeiros lugares, né, dessas questões de problemas relacionados à mente, né, à saúde mental. E tivemos um dado recentemente, né, até da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né, que colocou o Brasil em primeiro lugar de países com a população mais ansiosa do mundo, né? Isso. Então a gente vê que o Brasil ele tem toda essa questão que precisa ser trabalhada pelo poder público, né? Exatamente. Assim, não é um ranking que traz alegria e felicidade pra gente, né? Muito pelo contrário. Porque os brasileiros, eles vivem correndo, né? Sempre querendo resolver as coisas imediatamente, fora que tem várias questões, né? Que podem levar as pessoas a serem ansiosas, porque na verdade a gente vê a ansiedade muito pelo lado negativo, né? Porque na verdade a ansiedade, o medo, ele é uma coisa boa. O problema é quando ele começa a afetar a nossa saúde emocional, quando a gente perde o controle, digamos assim, quando isso começa a interferir na nossa vida, na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa família. Então, assim, ansiedade, todo mundo é um pouquinho ansioso e a ansiedade faz um pouquinho bem pra gente, né? Mas o problema é quando começa a interferir nas áreas da nossa vida, quando começa a trazer um prejuízo pra gente. Você falou no início a respeito de preconceitos que a sociedade, de uma forma geral, ainda possui relacionados a problemas, né, relacionados à saúde mental. A gente escuta muita gente falando, porque antigamente não tinha esse negócio de depressão, hoje tudo é depressão, hoje tudo é ansiedade, na minha época não tinha isso, na minha época tudo era feliz. É uma falácia que precisa também ser eliminada, até porque antigamente não existia um trabalho mais forte, não existiam pesquisas mais fortes relacionadas a essa questão mental, né? Existia muito essa questão, não, é só coisa de louco, é só louco que precisa ser tratado, mas não, porque não existia mesmo um trabalho mais forte, até científico, relacionado a isso, né? Em comparação ao que temos hoje. Sim, né? Verdade. Eu ouço muito isso, né? Principalmente de pessoas próximas, até dos nossos próprios familiares, a gente escuta isso. Que na minha época isso não existia essas coisas. Era tudo resolvido na palmada, o menino tomava jeito na porrada, né? Sim. Mas assim, antigamente a gente não tinha tantas informações como a gente tem hoje.
Então, essa história de que não existia isso na minha época, mas é porque não havia o conhecimento, não havia projetos, campanhas que falassem sobre isso. Mas ansiedade, depressão, vários outros transtornos, eles já existem há muitos anos. E há muito tempo atrás, já até em tempos bíblicos, a gente já se fala em caso de suicídio. Então, assim, não é E no meu tempo não existia isso, existia, só que não era tão conhecido, porque não tinha tanto investimento na saúde mental, não existia esse espaço, né, para os profissionais da saúde, da área da saúde mental, para estarem trabalhando com esse tema. É tanto que a campanha Setembro Amarelo, por exemplo, é algo recente, Janeiro Branco também é algo novo, tem poucos anos. Então, assim, falta investimento nessa área, né? Porque o que falta é a prevenção. O mais importante disso tudo é a gente prevenir que pessoas venham sofrer de ansiedade, venham sofrer de depressão, a gente prevenir que casos de suicídio venham aumentando ao longo dos anos. Sim, a gente tem mais acesso à informação hoje, e até porque isso está mais forte na mídia, nos sites, nos jornais, na mídia impressa, e também a gente vê isso até na cultura pop, né? A gente vê filmes, séries que abordam também essa questão, direto ou indiretamente, aborda essa questão da saúde mental também, né? Isso, é verdade. Uma coisa interessante, né? Não sei se você assistiu, né, o filme Vingadores Ultimato. Sim. Tem aquele caso do Thor, né, depois que aquela cena lá que ele mata o Thanos no início do filme e tal, e aí depois dá aquele salto de 5 anos, e depois quando vai ver ele tá um pouco mais acima do peso, né, e aí ele não consegue ouvir ser mencionado o nome do Thanos, né? Porque isso traz um sentimento ruim para ele, porque ele perdeu a família, boa parte do povo dele. E muitos profissionais de saúde, né? Psicólogos, psiquiatras, viram isso como um sinal de depressão que o personagem teve, né? Por conta desse problema, né? Sim, pela perda da família, né? Sim. Então a gente vê que tá bem forte, né, essa conscientização a respeito de você lidar com esse tipo de problema, né? É verdade. Então, esse fato de a mídia, pessoas que são de influência estarem falando sobre esses assuntos, sobre esses temas que são muito relevantes, então isso é uma ponta muito importante, né, para que as pessoas vejam que não é algo tão monstruoso assim, não é algo tão difícil de lidar, de falar sobre isso, né? Existe tantos preconceitos, né? Inclusive, eu achei muito interessante que foi feita a prova desse ano do Enem, que é falar sobre a saúde mental. Então, a gente tem visto que esse cenário de preconceito, de falta de conhecimento tem mudado bastante, né? E é só o início de uma longa caminhada que tem pela frente ainda. A sociedade em si ela deve avançar, né? Como a gente avançou em outras questões que lidavam com preconceitos no passado, né? E que isso foi trabalhado com o passar do tempo, e aí as pessoas estão mais abertas a compreenderem e a entenderem a importância de se lidar com isso. Então, eu acho que é uma questão de tempo, talvez, né, para as pessoas começarem a aceitar que depressão ou ansiedade não é questão de frescura, alguma coisa assim parecida, né? Exatamente. E eu tenho visto também algo muito interessante da parte de algumas igrejas, né? Porque as igrejas têm abrido suas portas para os profissionais da área da saúde estarem falando sobre esses temas. Então, já é um grande avanço, né? Porque a gente sabe que antigamente havia havia uma ideia, né, sobre pessoas que sofriam de algum transtorno mental. Então, as igrejas estão abrindo as portas, estão abrindo a mente para receber novas informações, receber prevenção, porque o psicólogo, ele é como se fosse digamos assim, o dentista, né? Quando a gente tá com o dente doendo, tá com uma cárie, a gente não vai lá no dentista.
quando a gente sente algo que a gente não sabe explicar, não está conseguindo dormir, está muito ansioso, anda muito triste, deixou de fazer coisas que gostava de fazer antes, a gente procura quem? A gente procura psicólogo para ajudar a gente a organizar as coisas dentro da nossa mente, organizar as nossas emoções. Você tocou num ponto interessante que eu ia falar já lá mais pro final, mas já que você citou, é bom a gente tratar disso. A respeito da fé, né? A gente... Você é uma pessoa cristã, eu também sou, né? Então, existe hoje todo um debate dentro da própria teologia, onde entra o trabalho do psicólogo, por exemplo, e onde entra o pastor, o bispo, o apóstolo, ou até padre e outros líderes religiosos. Então, como encontrar esse equilíbrio entre a fé e, digamos assim, a ciência, que representada aqui, vamos colocar a psicologia no caso, para lidar com esse problema? Qual seria o equilíbrio? Qual seria o limite de uma para a outra? Sim, até uma questão bem assim delicada, né, de se falar. Sim, com mas certeza. Sempre eu costumo dizer que ambas andam juntas, né? Você não para você ir ao psicólogo, você não precisa anular e desmerecer a sua liderança, o seu pastor, o seu padre. De forma alguma. É possível que você faça um acompanhamento psicológico e ainda assim faça um acompanhamento com o seu líder. Há um equilíbrio, é possível, porque, por exemplo, tem coisas que o seu líder espiritual ele não vai ter ferramentas, não vai ter estratégias e uma escuta diferenciada que um psicólogo vai ter. Ele vai te dar um caminho diferente, uma estratégia para lidar com aquele problema, técnicas que muitas vezes os líderes, os pastores, os padres, eles não têm essa capacidade. Não diminuindo eles, a fé e a ciência, elas precisam andar juntas e é possível que elas andem juntas. É possível, sim, que exista esse equilíbrio, né, entre a ciência e a religião, ainda que seja já é um tema muito polêmico, né, que nem todos aceitam, nem todos concordam, mas há aqueles que já estão abrindo a mente para essa nova ideia, né, para somar Vanessa, já falando a respeito sobre os males, né, que a pandemia tem causado, a gente se depara com algumas situações um pouco difíceis, né, um pouco complicadas, né? Por exemplo, recentemente também saiu uma pesquisa, um estudo nos Estados Unidos, né, que probabilidade, né, de se ter um diagnóstico assim, de qualquer doença psiquiátrica após a confirmação da infecção do coronavírus, no caso, é de 18%, 18,1%, né? Os casos mais frequentes são de transtorno de ansiedade, né, uma média de 12,8%, seguido de transtornos de humor, e a depressão a mais comum. A gente viu que os casos têm aumentado de pessoas, né, que adquiriram alguma doença mental, uma depressão ou alguma ansiedade, depois de ter sido diagnosticado, né, com essa doença. Como é que você tem lidado com isso no seu consultório, no dia a dia, com pessoas que, depois de ter passado por isso, até sendo curada dessa doença, mas mesmo assim tiveram todo aquele problema, aquele pânico, aquele medo, né, de contrair novamente, sei lá. Como é que você tem lidado com isso no dia a dia? Tem muitos casos assim que você atendeu? Sim, desde quando iniciou, né? Desde quando iniciou a pandemia, assim, foi algo
alarmante, né? O nível de pessoas, a quantidade de pessoas que estavam desencadeando crise de ansiedade, crises de pânico, pessoas que já tinham algum diagnóstico de algum transtorno, principalmente de depressão, pessoas que estavam tendo recaídas. Então, assim, o estresse também foi algo que aumentou muito, principalmente dos profissionais da área da saúde, né? Dos profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. E até dos profissionais que também não estão, né? Que atendem em clínicas particulares, que fazem outros tipos de atendimento. Eu, né? Mas outros colegas temos recebido vários. A gente tem não só muita ansiedade, ataques de pânico, recaída da depressão ou de algum outro transtorno. Porque, em geral, a pandemia, por exemplo, se já havia alguém com características semelhantes à depressão, sintomas semelhantes à depressão, a pandemia pode ter vindo como um gatilho, né? Que só desencadeou algo que já estava presente, que já estava ali iniciando. Então, isso aconteceu muito também. Então, a pandemia veio e pode ter desencadeado transtornos e crises em pessoas que já apresentavam alguns sintomas. Então, o que a gente tem feito, né? A gente tem trabalhado com esses pacientes assim, de forma mais dinâmica, mais humana possível, né? Porque, assim, a gente está diante de uma pandemia e é muito difícil, e a gente não pode falar para um paciente, né? Ah, calma, de forma alguma. Eles estão no auge do medo, da preocupação de serem infectados, até mesmo de serem reinfectados, né? De perder alguém. Então, assim, a gente está diante de algo que, para a gente, é novo, né? A gente não saber, está se adaptando, como lidar, como trabalhar com esses pacientes. Então, assim, a gente tem trabalhado com eles a respeito do medo. Então, quando é alguém que perdeu alguém próximo, um familiar, então, assim, tem a questão do luto, e isso é algo muito importante, porque a gente tem pessoas que têm perdido muitos entes queridos, né? Muitas pessoas próximas. E vem o luto, vem aquela fase de dor, de sofrimento, e que muitas vezes pode ser os sintomas, as características de uma pessoa enlutada, pode ser facilmente confundido com um quadro de depressão. Então, a gente tem que tomar todo esse cuidado, né? Para não fazer um diagnóstico errado, para ver exatamente o que está acontecendo com aquela pessoa em específico. Então, assim, a gente tem todos esses cuidados, né? Inclusive, o nosso primeiro episódio, né, do podcast foi justamente tratando do Natal, né? A gente lançou um dia antes, né, na véspera de Natal, na verdade. E justamente a gente tocou nesse assunto de que muitos não teriam que comemorar, porque muitas perdas, né, muito sofrimento, então não teria espaço, né, para alegria, para comemorações, né, porque foi uma situação completamente atípica, né? Tivemos casos de pessoas que perderam grande parte da família, né, pais, mães, irmãos, dentro de uma casa, sobraram 1, 2 pessoas, né? Então realmente foi algo bem drástico e que o ser humano não estava acostumado a lidar com isso, né? Verdade. E, Vanessa, temos outras questões também envolvidas a isso, não apenas a questão do luto, mas, por exemplo, muitas cidades, muitos estados estão fechados, o comércio está fechado, né? Existem esses decretos, né, essas medidas restritivas, que são questionáveis, né, a veracidade delas, se elas são importantes ou não, mas muitos pais de família estão sem trabalhar, estão em casa
não podem sair de casa, não se podem se dar ao luxo como muitos artistas que fazem aquele vídeo, fica em casa e tal, eu tô aqui fazendo terapia ocupacional, tô aprendendo a pintar, eu tô aprendendo algum novo idioma e tal. Muitos pais de família não podem se dar o luxo de fazer isso porque as condições financeiras não permitem, né? Então, imagine nesse momento o tanto de pai de família que está com a mão na cabeça, e agora? Como é que eu vou alimentar minha família, né? Então, nesses casos, como é que a gente pode lidar com isso? Como é que eles podem trabalhar com isso? Porque não podem também nem ir ao psicólogo porque não tem como, né? Não tem não como. tem dinheiro para isso, digamos assim. Fica meio complicado. Mas assim, qual seria o ponto de partida para essas pessoas compreenderem a lidar com esse problema que não tem por onde ir, né? Tem que ficar em casa, não pode sair porque senão pode ser multado se estiver trabalhando e tudo mais. Como lidar com isso? Isso é uma questão assim muito delicada, né, de se falar, que quando a gente por exemplo, a gente vê muitos famosos, né? Sim. Fica em casa, mas o cara tem uma piscina em casa que parece uma ilha. Pois é. E a gente vê a realidade de uma pessoa, né? De um pai de família que não tá podendo sair para trabalhar, aí vem todo um estresse, né? Que não tenho como trabalhar, como que eu vou alimentar a minha família, como eu vou pagar as contas? Pois é. Então, assim, quanto a esses decretos, né? São medidas de segurança, de proteção, né? Algumas até, de certa forma, muito exageradas, de fato. E isso, muito exageradas, principalmente quando se trata, né, do trabalhador brasileiro. A gente vê que muitas indústrias, fábricas, o comércio que estão fechados, grande parte dos trabalhadores são de famílias simples, humildes, né? Que dependem daquele recurso, daquele salário para poder manter sua família. Então é muito difícil falar sobre isso, né? Mas assim, a gente tem que ver que nem todas as pessoas estão tomando os cuidados, nem todos estão obedecendo, respeitando. É tanto que a gente vê a situação de Manaus, infelizmente. Estive lá no no início de dezembro, era muito comum ver pessoas sem máscara, muitas pessoas próximas uma das outras, não respeitando o distanciamento. Então, assim, de certa forma, não só as pessoas a cidade de Manaus, né, mas no Brasil, no mundo todo, quando deu uma estagnada assim na pandemia, quando a gente ficou meio que instável, né, a gente deixou de tomar os cuidados, a gente desleixou, né? Sim. Veio as eleições, aí veio as festas de final de ano, todo mundo deixou de se cuidar, todo mundo se reuniu. Então, isso fez com que aumentasse os casos e fez com que o governo tomasse medidas mais severas, sim, né? Sim. Fechar comércio, colocar toque de recolher, proibiu certos comércios de abrirem. Então, de certa forma, foi uma falha nossa, né? Porque a gente deixou de tomar os devidos cuidados. Por isso que eu falei que são medidas que são questionáveis. A gente não pode simplesmente dizer que são ruins, né? Porque tem vários agravantes nessa história, né? Então acho que o poder público tem seu dever relacionado a isso, mas a população tem que também se conscientizar a respeito disso, né? Sim, das suas obrigações, né? Por exemplo mesmo, a gente vê aqui em Boa Vista, né? A gente tem vários balneários e tem muitos vendedores ambulantes, né? Que só tem aquele meio de ter um recurso financeiro, né? E a gente vê que os balneários estão fechados, mas infelizmente tem pessoas banhistas mesmo, né? Banhistas que não estão respeitando as medidas. Aí o que
o que prejudica também as pessoas, aquelas pessoas que trabalham com isso, né? É o vendedor lá do bar, daquele balneário, é aquele restaurante. Então, assim, quanto mais a gente vai furando essas medidas, mais vai tardando com que as coisas possam se normalizar, né, entre aspas, para que as pessoas possam voltar para os seus trabalhos, para poder ter a sua renda, né? Sim. A gente falou há um pouco tempo atrás a respeito da importância da mídia nesse trabalho de conscientização, né, da saúde mental. A importância de se estabelecer políticas e de se trabalhar isso para as pessoas buscarem mais informações a respeito disso. Agora eu vou falar de um outro lado da mídia, né? Eu sou jornalista, eu sei como é que a coisa funciona, né? Sim. Então, existe um outro lado da história que é já do jornalismo, já o apocalíptico, né? De mostrar a situação mesmo, e morte, isso, e o caos, e tá acontecendo, e desde o ano passado a gente tá sendo bombardeado por isso, né? A gente já teve um contato anterior, né, que foi aquela nossa matéria pro portal Cristianismo Inconformado, a respeito justamente disso, né, de como lidar, e aí a gente vê que as pessoas já estão numa situação ruim. As pessoas já estão doentes ou com algum parente doente, né, no hospital ou em casa mesmo se tratando disso. E já estão com essa dificuldade, né, com a falta de emprego, com a falta de dinheiro para comprar alimento para a família. E quando a pessoa liga a televisão para assistir alguma coisa, já se depara com o jornal falando do caos mesmo acontecendo, né? Então aí, como é que o trabalhador brasileiro pode fazer? Ele tem que desligar a TV de uma vez por todas e não ter nenhum tipo de contato com esse tipo de coisa? Pois é, né, Fábio? É um assunto até que eu pessoalmente, eu me revolto um pouquinho, porque desde o início da pandemia, eu falo que a mídia tem aterrorizado, né, a população. Tem tocado o terror, tocado o terror mesmo. Então, assim, constantemente divulgando o número de mortes. A gente vê no início, se eu não me engano, foi na Itália, onde eles filmavam aqueles tantos de carros do exército, né? Carregando caixões. Sim, então aquilo foi horrível, exatamente. Foi terrível. E quantas outras imagens? As imagens de Manaus, imagens, né? De Manaus, os áudios compartilhados nas redes sociais, as pessoas pedindo socorro, mostrando todo aquele estado, né? Então, assim, até que ponto isso é necessário? Até que ponto isso é informação, entendeu? Eu acho que eu vejo uma certa ignorância aí, né? Porque a gente sabe que no Brasil ele é reconhecido por esses inúmeros casos de depressão, de casos de suicídio. Então, qual a importância e o papel da mídia nisso, né? A mídia tem um papel muito importante aí, na minha opinião, né? O que deveria ser feito. As pessoas precisam de informação, né? Claro, a gente precisa de informação. Sim. Mas, assim, eu sempre, desde o início, sempre recomendei, procurem informações em lugares, em sites, naquele jornal confiável. Por exemplo, a Globo, ela é terrorista ao extremo. Então, assim, você gosta de estar informado, gosta de ver o jornal, vê outra emissora que não seja a Globo, ou quer saber como é que está a situação, os avanços das vacinas, procura o Ministério da Saúde, o site do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, que lá tem todas as informações, e são informações coerentes e necessárias. Lá eles não vão ficar falando, mostrando vídeos do desespero das pessoas, de covas, e isso é extremamente desnecessário, né? Todo dia nos jornais a gente vê os jornalistas falando, hoje na cidade tal morreu esse tanto número de pessoas. Então, qual a necessidade disso? Qual é a necessidade de
ficar divulgando esses números constantemente, isso vai entrando na mente das pessoas e vai causando pânico, vai adoecendo as pessoas, vai trazendo desesperança. E não é isso que nós precisamos nesse momento, né? E muito pelo contrário, a mídia tem um papel muito importante e que deveria estar sendo feito isso, é de prevenir a população, de alertar a população, olha, reforçar constantemente, tome os devidos cuidados, usem máscara, falem sobre saúde mental, sobre alimentação, como se alimentar bem para prevenir que você tenha uma doença, que você, se caso você venha se infectar, para você ter uma boa alimentação, para que os efeitos eles não venham tão graves em você. Falar sobre atividade física, que é muito importante. A gente tem visto aí que a atividade física, da importância da atividade física em pessoas que vieram ser infectadas pelo Covid, né? A recuperação é muito mais acelerada. Então, assim, são pontos que deveriam ser muito mais relevantes do que falar sobre o número de mortes, sobre mostrar a situação do estado de Manaus, vídeo de pessoas pedindo socorro, covas, são coisas assim extremamente, eu vejo, né, ao meu ver, são extremamente desnecessárias e que acabam adoecendo as pessoas. Em casa, dentro de casa mesmo, no início, a minha avó, ela assistia muito, né, e eu via que isso estava causando um desconforto muito grande nela, ela ficava muito triste, eu pegava ela chorando. Então eu falei assim, não, a partir de hoje a gente não vai assistir jornal, não assista, se vai assistir, não assista essa emissora, procure assistir outra, ver outras coisas, porque isso também é o que tem deixado as pessoas muito mais doentes, é esse excesso exagerado de informações, e muitas vezes são informações incoerentes, são informações falsas, e as pessoas ficam divulgando, ficam compartilhando, e isso traz um grande prejuízo emocional para as pessoas. Tanto que eu já saí de grupos de WhatsApp, porque as pessoas ficavam aterrorizando umas às outras, mandando áudio, mandando vídeo, dizendo coisas assim pavorosas. E eu falei, não sou conivente com isso, gente. Não é bem assim que as coisas funcionam. E a gente tem que evitar esses excessos de informações nos jornais, que ultimamente só tem sido terrorismo mesmo, né? Então, assim, preferir procurar sites seguros, né? Que falem seriamente sobre isso, evitar até mesmo estar falando sobre tragédias, sobre números, porque a gente sabe que é uma pandemia, isso significa que está afetando o mundo todo. A gente sabe que muitas pessoas já foram infectadas, a gente sabe que muitas pessoas morreram, mas a gente não precisa se prender a números, né? Que as pessoas se prendem a números, e isso adoece ainda mais as pessoas. Poxa, tá morrendo tanta gente, isso, aquilo, e isso vai causando um pânico, vai causando um medo, e a pessoa já começa a trazer prejuízo para a vida da pessoa. Eu também tive um caso recentemente. O meu pai, né, graças a Deus, ele se recuperou, né, da Covid. Foram 2 semanas bem difíceis, né, que a gente passou. E aí nós, os irmãos, né, a gente tava se revezando, né, para cuidar dele, para dormir lá, para dar toda aquela assistência, né, no hospital. Sim. E aí teve uma noite dessa que a gente ligou a televisão, né, para assistir, começou a passar uns programas bobos, né? E aí começa o jornal. E aí, inicialmente, com algumas notícias falando de vacina, até tudo bem, né? Só que aí começou o bombardeio, né? De notícias, que lá na Índia morreu não sei quantas pessoas, lá não sei aonde morreu não sei quantas, e aquelas imagens bem dramáticas, né? Aquelas coisas bem pesadas, né? De vários macas sendo carregadas e corpos, e sabe, aquela coisa horrenda. A pressão do meu pai subiu, né? Quando a gente tinha medido antes, tava 15 por 8, sei lá, alguma coisa assim. Depois tava 18 por
tava 18 para lá, né? Enfim, e aí a pressão dele aumentou, a saturação dele começou a cair, né? O oxigênio, né, que ele tava ali sendo suprido ali, começou a cair. E aí eu percebi isso, a primeira coisa que eu fiz, desligar a televisão. Sim. A gente viu que as notícias estavam afetando a saúde dele naquele momento difícil que ele estava se tratando, né? Estava tentando se recuperar, né? O corpo estava voltando à sua normalidade, e aí ele se depara com esse monte de notícia, né? Que de outras pessoas morrendo e tudo mais. Isso afetou completamente o emocional dele. De fato, isso tem acontecido, isso acontece com frequência. Várias pessoas, ao ver notícias, né, tantas informações, e a maioria são notícias negativas. É tanto que a gente vê, a gente já tem vários avanços, né, várias vacinas que ainda estão em processo de teste, mas são notícias que deveriam ser muito mais relevantes, mais importantes, frisar isso, né? Sim. É tanto que a gente parou de ver assim que esse incentivo da população se vacinar, a importância da vacina. Então, aí existe também todo um jogo político, né? Uma conspiração. Que eu não vou vacinar, que eu não vou... porque eu vou virar isso, vou virar aquilo, não tem eficácia. Então, tem tudo isso. Então, a gente sabe que todas essas informações de eficácia, dos estudos que foram feitos para essa vacina ter sido aprovada, existe um estudo, então esse estudo está disponível. O que falta é as pessoas terem essa curiosidade de procurar, de ler, de saber em fontes confiáveis. As pessoas veem uma notícia isolada ali no jornal e já tomam aquilo como verdade. E que muitas vezes não é bem aquilo, não é exatamente daquela forma. Aí outra coisa também que eu tenho percebido ultimamente é que, em vez de tratar sobre o coronavírus, né, desde o certo, ao meu ver, né, o certo seria que fossem informações boas, notícias boas, e reduzir ao mínimo esses índices, números de mortes, essas coisas todas. Aí vem também um ataque político contra governo, contra presidente. Então, assim, perde o foco, né? Perde totalmente o foco. Sim. Porque justamente usam desse problema da pandemia, né, justamente como uma arma política, né, de narrativas, né? Eu tenho problemas sérios com o governo federal, o governo do Bolsonaro. Eu tenho um problema sério com algumas coisas. Mas eu vejo que, tipo, existem muitas coisas que não deveriam ser tratadas dessa forma, que poderiam ser tratadas de um modo político mais restrito ao Congresso, entendeu? E aí o povo usa da fraqueza, dos dilemas que a população está tendo, utiliza como trunfo. Olha aí, tá acontecendo isso, um monte de gente morrendo, porque a culpa é do governo, e que não sei o que, entendeu? Então, aumenta mais o caos existente no nosso país por conta dessa questão política. Eu falei isso nos episódios passados, e tá no meu blog também, que a situação da pandemia no Brasil poderia ter sido controlada se não tivesse politizado tanto as questões de vacina, as questões das ações de saúde, se não houvesse essa briga toda. Exatamente, concordo também. A gente vê que, por enquanto, aguardamos cenas do próximo capítulo, porque as vacinas estão acontecendo, ainda tem mais 2 anos de governo Bolsonaro, né? Então, muita coisa ainda pode rolar até lá, né? Sim, é verdade. Tá só no início dos primeiros capítulos dessa grande novela, né? Vanessa, já que a gente falou de toda essa questão da mídia, desse problema, né, buscar as informações nos lugares certos, você também citou a questão do WhatsApp, né, os grupos de WhatsApp, que é outra coisa também que contribui muito, né, para o pânico das pessoas, principalmente porque o WhatsApp tem sido uma das maiores arenas, né, de fake news.
que a gente tem visto, né? Então links, imagens, coisas que aconteceram anos atrás e são consideradas como recentes, né? E aí uma imagem completamente fora do contexto. Isso tem aumentado mais ainda esse pânico que as pessoas têm de estar vivendo nessa nossa era, né? Então, assim, seria interessante também as famílias, né, fiscalizarem, né, ter esse controle do que é passado nesses grupos, né, de WhatsApp, né? Sim, com certeza. Inclusive, recentemente eu vi que alguém compartilhou um texto, né? E no título desse texto dizia que era uma mensagem do secretário de saúde. Sim. Mas não dizia era. E nem aquele link, quando a gente copia a informação, ele tinha, era só um texto normal, ou seja, era óbvio que era uma mensagem que uma pessoa comum qualquer tinha feito e saiu compartilhando. Sim. Falando sobre que a gente tinha chegado no pico da pandemia, sobre os sintomas. Então, assim, que relevância tem essas informações? Então, aí as pessoas leem isso, principalmente pessoas leigas, e já se assustam, já se apavoram. Aí qualquer sintomazinho, aí sai correndo, vai procurar um hospital, porque viu uma mensagem dizendo que os sintomas do coronavírus ele já começam a se apresentar nos 3 primeiros dias que você teve contato com o vírus. Qual é a comprovação científica de que isso é verdade, entendeu? Aí as pessoas tomam essa verdade para si e se apavoram, se precipitam, já vão logo fazer a ingestão de medicamentos e não sabem quais vão ser os efeitos colaterais desses medicamentos no organismo dessa pessoa, e aí assim vai. Pois é. Inclusive, Vanessa, a gente está antecipando aqui até um tema que a gente vai abordar também em outros episódios aqui do podcast, que é justamente como lidar com as fake news, como neutralizar, né? Então você citou esse caso aí da mensagem que eu também recebi, eu tive um pau de briga no grupo familiar aí por conta disso. Justamente uma mensagem falando, é um secretário de saúde, de onde? Qual é o nome desse cara? Exatamente. Né? De onde é que ele veio? De que cidade? Porque não sei o que e tal. Nós estamos com o pico e tal. Baseado em quê? Foi informação de onde? Da OMS, do Ministério da Saúde. Então não sei o que, tem que fazer isso e tal. Baseado em quê? Entendeu? Então, assim, se as pessoas souberem os caminhos de como lidar com isso, eu acho que a desinformação seria bem menor, né? Com certeza. É justamente isso que eu estava falando. É a falta de curiosidade das pessoas e de se questionarem. Você compartilhou, e até mesmo para você compartilhar algo, eu achei interessante, mas espera aí. De onde tiraram essas informações? Deixa eu pesquisar, essas informações são verdadeiras? Qual é a fonte disso aqui? Entendeu? As pessoas não se questionam. Aí olham, lê, achei interessante, eu acho que isso aqui é verdade. Aí vou sair compartilhando. Não é assim. Você leu algo, achou legal, vou compartilhar. Principalmente quando se trata de saúde, quando se trata de segurança, de educação. Porque assim, as pessoas compartilham fake news de várias coisas. Tem gente que compartilha notícia de morte de pessoas que estão vivinhas. Aí ficam dizendo que a pessoa morreu. Então são essas coisas que a gente precisa tomar muito cuidado de compartilhar, de ter a curiosidade, de questionar mesmo quando a gente receber. Quem te mandou isso? Qual é a fonte? Isso aqui é verdade? Entendeu? Então, essa mensagem do secretário, quando eu vi mensagem do secretário fulano, do secretário de saúde, eu nem toda, eu já, pronto, eu falei, minha nossa, não tem a fonte, não tem o nome do secretário, não tem o estado, isso aqui é fake news. E outra, se é um secretário da saúde, ele vai publicar uma informação como a gente não tem aqui em Boa Vista, a gente não tem a CESAL, não tem o Instagram, não tem o Facebook, não tem a mídia, o jornalismo para ser feito, divulgar essas informações. Então, assim, é falta de
dessa curiosidade, dessa falta das pessoas se questionarem quanto a essas informações que são compartilhadas. A gente acaba se tornando visado, né, para algumas pessoas. Por exemplo, depois que eu tive esses embates, né, com alguns amigos e familiares, principalmente familiares, que é uma coisa impressionante, né? A gente acaba... Alguns poucos vão dar ouvidos para você, né? Então alguns já mandam o link para mim. Será que isso daí procede? Essa informação será que é verdadeira? Né? Então a gente que tem acesso à informação, né, a gente precisa também ser as fontes, digamos assim, de notícias boas. A gente tem que começar a falar para as pessoas, para os nossos parentes, vizinhos, amigos, mostrar para eles o caminho, né? Porque muitos, infelizmente, a questão cultural no Brasil tem isso, né? Muitas pessoas que não foram alfabetizadas, que às vezes não sabem ler, não sabem escrever, tem essa dificuldade cognitiva para algumas coisas. Então, assim, o primeiro impacto que eles recebem já mexe ali com o seu emocional, eles já repassam para frente. Olha, descobriram aqui que a folha de jambu cura o coronavírus, sabe? Sim. E outras coisas assim, entendeu? Então, a gente que tem acesso à informação, a gente precisa saber neutralizar isso também, né? Exatamente. É que nem... Porque, assim... a gente vê que não há um tratamento específico e um tratamento correto contra os sintomas do coronavírus, né? Existe um protocolo do Ministério da Saúde de tratamento, mas a gente sabe, eles também sabem que não que não tem comprovação científica de que é útil, de que é eficaz o uso desses medicamentos contra o coronavírus. Então, assim, é até um assunto muito delicado, né? Que a gente sabe que é motivo de discussão, de debate. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Então, assim, até isso a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já ouvi pessoas, não, toma esse remédio aqui, que esse aqui é bom, que esse aqui é bom pro Covid, que não sei o quê. Então, de onde a pessoa tirou isso? De onde ela tirou essa informação? Se no próprio protocolo do Ministério da Saúde para o tratamento do coronavírus não cita esse medicamento, então de onde a pessoa tirou isso, né? Então é tudo isso que as pessoas... E isso gera outro problema, né, Fábio? Porque as pessoas estão se automedicando e não sabem as consequências que isso pode causar a elas. Não sabe se vai ter alguma reação, a pessoa não sabe se tem alguma alergia. Então, assim, as pessoas estão se automedicando exageradamente, sem uma prescrição médica, e isso pode trazer prejuízos futuramente. Com certeza, né? Eu lembro que logo que o meu pai foi atendido, né, pelo médico, ele falou, olha, cloroquina e ivermectina não servem para nada, não servem, pode servir para outras coisas, mas para tratar coronavírus não tem como. Ele já foi logo claro, logo de imediato, né? E eu já sabia disso, né? Então, só que as pessoas com todo aquelas paixões políticas, né, acabam não dando ouvidos para esse tipo de coisa. Sim. Acho que tudo é embate, que não sei o que, tá querendo derrubar o governo e tal. Assim, claro que tem coisas políticas, né? Mas só que, escuta a ciência, escuta os profissionais de saúde, o pessoal que tá tratando com isso, né? Então é importante que as pessoas se conscientizem de lidar com as informações corretas e serem criteriosas para isso, porque isso vai gerar um problema bem maior. Com certeza. Bom, Vanessa, a gente já passou aqui de uma hora aqui de conversa, acho que foi o recorde aqui do nosso podcast, mas é isso, podcast é isso mesmo, é a conversa, vai gerando, né, outros desdobramentos, né, do assunto. Isso mesmo. E o bom é isso, né?
essa liberdade que a gente tem para tratar, né, a respeito disso. Bom, Vanessa, então, para falar a respeito de saúde mental, com que frequência você recomendaria para alguém ter um atendimento, digamos assim, um atendimento psicológico? Ela só tem que ir quando tiver com problema, quando ela se sente mal, ou ela tem que estabelecer uma frequência, né, para manter a sua mente mais saudável. Por que eu digo isso? Assim, o corpo, ele precisa ter todo um cuidado, né? O nosso corpo, né, o físico, precisa ter todo um cuidado frequente, porque se você não praticar esporte, por exemplo, você começa a definhar, então você começa a ficar acima do peso, ou então você se torna sedentário e tudo mais. Se você não tiver aquela frequência, né, com os exercícios, isso vai desencadear outros problemas no futuro. Com a mente é a mesma coisa, você precisa ter todo esse trabalho com a sua saúde mental? Então, Fábio, assim, a gente não tem uma regra, né? Principalmente quando se trata de uma pessoa que, digamos assim, não apresenta nenhum problema, nenhum transtorno psicológico. Então, assim, a importância de se ter uma rotina, eu não digo nem uma rotina, uma frequência de um acompanhamento psicológico, da mesma forma como você vai periodicamente fazer exames de rotina, vai ao médico, enfim. Quando se trata de um acompanhamento psicológico, quando há uma doença instalada, ou quando há um transtorno instalado, dependendo da abordagem que o psicólogo utiliza, dependendo da situação do paciente, da necessidade do paciente, né? A gente recomenda um acompanhamento de uma vez por semana ou a cada 15 dias, uma vez por mês. Quando a pessoa não apresenta nenhuma dessas coisas, nenhum transtorno, nenhuma doença psicológica, a gente recomenda uma vez por mês, depende da situação da pessoa, né? Tem pessoas que vão ao psicólogo apenas para conversar, apenas para serem ouvidas. Então, elas vão com frequência. Então, assim, não existe uma regra. Depende muito do profissional e do paciente, a necessidade do paciente, entendeu? E a gente é muito flexível quanto a isso. Que nem eu falei, tem pessoas que procuram um psicólogo apenas para conversarem, apenas para serem ouvidas. São aquelas mães que não têm tempo para si, que precisam ser ouvidas, serem entendidas, então buscam o psicólogo como essa pessoa que vai ouvir, que vai escutar tudo que aquela pessoa tem para dizer. Então, assim, não tem uma regra. Tem que ir no psicólogo há tanto tempo. Isso, a gente é muito flexível quanto a isso, né? Mas quando há quando a pessoa apresenta algum transtorno, está apresentando algo que requer mais cuidado, um acompanhamento próximo, aí sim a gente já fecha um pouquinho essa flexibilidade. É uma vez por semana, a cada 15 dias, porque assim, a gente sabe que é caro, né? Nem todo mundo tem condições de estar pagando o psicólogo uma vez por mês, uma vez por semana. Então, assim, tem tudo isso que a gente leva em consideração, a flexibilidade do paciente, as condições financeiras desse paciente. Então, a gente leva todas esses pontos, né, em consideração. Mas não existe uma regra quanto a quantas vezes a pessoa tem que ir ao psicólogo. Você tem que ir, você tem que cuidar da sua saúde mental. Não importa se você vai, uma vez por mês, não importa se você vai a cada 6 meses, mas você precisa ter essa consciência de que assim como você cuida do seu corpo, que você cuida do seu físico, você tem que cuidar das suas emoções, você tem que cuidar dos seus pensamentos, porque
A gente sabe que hoje, principalmente nos dias de hoje, o que mais tem adoecido as pessoas são o que mais tem deixado as pessoas doentes são problemas emocionais, são problemas psicológicos, né? Nem tanto físico. Mas se a gente for ver suicídio, por exemplo, ele mata muito mais, ele tira muito mais vidas do que o próprio câncer. E a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam morrendo por conta de um câncer, né? Mas quanto a esse caso, essa situação do suicídio, não é uma coisa muito divulgada, porque a gente sabe que essa informação mal apresentada pode gerar um prejuízo para uma pessoa que tem pensamento suicida, né? Então existe um cuidado. Mas, por exemplo, o suicídio ele mata muito mais que o câncer. Então é algo muito sério. Então, assim, as pessoas precisam levar a sério sua saúde mental, a sua saúde emocional, que as duas estão juntas, né? Então, se a minha mente não está bem, o meu corpo também não vai estar bem. Se eu não estou bem emocionalmente, eu não vou me sentir à vontade para trabalhar, eu não vou ter vontade de levantar da cama, eu não vou ter prazer em fazer alguma atividade que eu gostava de fazer antes. Então, se a minha mente não está bem, se eu não estou bem emocionalmente, eu não vou, o resto não vai estar legal, não vai estar em conexão. Entendi. Vanessa, sei que é um tema muito vasto, né, que seria bastante... tem muita coisa que a gente poderia abordar, né, a respeito disso, porque... até porque falta muito interesse, né, das pessoas em buscar essas informações até o poder público, né? Uhum. Então, existe alguns sites, algumas fontes de informações que você poderia... alguma página no Facebook, algum canal, alguma coisa assim que você acha que seja válido, né, que trate a respeito desse assunto, que possa contribuir com as pessoas? Com certeza. Tem um site que eu gosto muito, eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo sobre ele, né, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Inclusive, o CVV, ele atende através de ligações no WhatsApp, através de chat, eles atendem 24 horas. Então, as pessoas que não têm condições financeiras, e até quando surge um imprevisto, de repente acontece algo com você e você precisa da ajuda de um psicólogo. Então, assim, você vai lá no CVV, no site do CVV, pede para falar com um voluntário, ele vai te atender. Então, esse é o diferencial do CVV, que eles fazem esse atendimento voluntário. Vai ter alguém para te atender qualquer hora do dia, na hora que você vai ter alguém para te atender. Eles sempre estão estão publicando artigos falando sobre saúde mental, falando sobre vários temas, né? Então, é um site completo. Tanto que eles trazem informações, quanto que eles fazem esse atendimento, né? Esse acolhimento às pessoas que estão precisando. Vanessa, muito obrigado de verdade pela sua participação hoje aqui conosco. Foram informações muito relevantes, muito importantes mesmo. Você está aqui com as portas abertas para outros temas, né, que a gente possa discutir dentro dessa área. Então, esteja já convidada para outros episódios, outras edições aqui do nosso podcast, outros projetos que a gente tem também, né? Então, muito obrigado de verdade por essa sua participação hoje. Eu que agradeço o convite e é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo, gravando esse podcast, né? E com certeza vai ser um prazer poder participar de outros que possam surgir aí. Tá certo. Quer deixar as suas redes sociais para as pessoas terem algum contato com você depois? Sim. A minha página no Instagram é @psi.Vanessa Serrador. Psi de psicologia, né? Isso.
E se você gostou desse nosso episódio, não deixe de compartilhar em suas redes sociais. Comenta aí embaixo o que você achou, né, dessa nossa conversa. Se quiser sugerir outros temas, é só postar também, é só comentar. E com certeza a gente vai ouvir e vai atender. Se quiser fazer alguma crítica, fique à vontade. Então, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Valeu, gente!